e agora eu vou precisar de toda a sua atenção, porque o que a gente vai fazer agora é assim, eu vou pegar cada uma das 6 dimensões psicológicas, o nosso exercício agora é, a gente vai pegar cada uma das 6 dimensões psicológicas e eu vou mostrar, assim, muito brevemente, como narrar a história de vida do paciente pode ser uma ferramenta importantíssima para mobilizar a flexibilidade psicológica em cada um daqueles. Então, me acompanha aqui um bocadinho nisso. Alguns elementos essenciais. Primeiro, lembra que quando se trata de uma narrativa funcional, o protagonista é experiência subjetiva, ou seja, a gente vai tentar narrar como é que a raiva vem, como é que a relação dele com a raiva vem. Lembra, segundo elemento aqui, que o objetivo de narrar é mobilizar essa flexibilidade psicológica. Porque você bem sabe que, às vezes, a gente conta histórias para se esquivar do outro. Por exemplo, às vezes, quando você é terapeuta e você está fazendo terapia, o seu terapeuta tem muito trabalho. Porque às vezes ele te confronta e você usa a sua própria história de vida para tentar, afastar um pouco o seu terapeuta. Então, às vezes, seu terapeuta te confronta com alguma coisa, você diz, mas isso foi o meu aprendizado, isso foi porque quando eu era criança tal coisa aconteceu, e aí essa história, que não é funcional, porque na verdade você está utilizando essa história para se esquivar do terapeuta, pode ser parte de um problema. Então, quando a gente está fazendo uma narrativa funcional, a gente tem que lembrar que o objetivo é flexibilidade psicológica, a gente tem que ficar atento ao efeito disso. E, por último, a gente tem que lembrar que narrativa funcional não visa alterar o passado, mas utiliza esse relato do passado para alterar as relações funcionais no presente. Agora a gente vai tentar fazer isso juntos. Vamos lá, vamos começar então, já que você tem esse hexágono aí, do lado esquerdo aqui, na dimensão que é a cognição. Lembra que, quando diz respeito à terapia de aceitação e compromisso, a questão não é mudar o pensamento, mas mudar a forma como eu me relaciono com o pensamento. E qual é o pensamento desse nosso paciente? Ele diz, me veio na cabeça que eu estou sendo idiota na frente de todo mundo. O terapeuta junto com ele agora lembra da história? Eu imagino que, tendo que lidar com a instabilidade da sua casa, a sua mente precisou aprender a te defender. Com essa história que você teve, qual a chance desses pensamentos não ocorrerem? Ou seja, com a história de Tiago, daquela casa super estável, qual a chance de estar lidando com a instabilidade da clínica e não me vir o pensamento de eu preciso achar a solução, eu preciso ter a solução. E aí eu já nem olho mais o paciente como uma subjetividade a ser contemplada, mas eu olho o meu paciente como um problema de matemática a ser resolvido. É óbvio que quando eu conheço a minha história, eu sei que esses pensamentos virão, mas quanto mais eu os conheço, menos eu sou solapado por eles, e mais eu consigo vê-los, perceber os pensamentos chegando. Então, junto com esse paciente, a gente retoma um pouco a história dele e como esses pensamentos precisaram estar presentes numa história para lidar com esse pai que era super agressivo lá. E tá, Thiago, na dimensão dos afetos. Olha, peraí, ele tá brigando com a raiva. Sabe o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar reduzir a evitação experiencial, ajudando ele a acolher a própria raiva a partir da história dele. Raiva e insegurança sempre estiveram presentes em sua casa, não foi? Eu fico pensando, inclusive, que essa raiva é de proteger. Ele falou, mas claro, assim, imagina, se meu pai vem daquela forma e eu não parto para cima, ele vai fazer o que fazia com meu irmão, que ele judiava do meu irmão, mas de mim não. Eu tinha raiva, brigava e saía de casa. Ou seja, aqueles afetos foram importantes para a história dele. Então, obviamente, hoje, esses afetos continuam estando presentes. E aí a gente pode dar uma olhada comigo aqui no cantinho, que assim, o teu lado A e o lado B dessa subjetividade, que é isso te ajudou. Então hoje, essa raiva vem como uma forma que você aprendeu talvez se defender desse contexto tão instável, e o que a gente precisa hoje não é mandar a raiva embora, mas é ter essa habilidade de aceitar a presença da raiva enquanto a gente olha para um jeito de viver que é mais relevante. Deixa eu tentar te explicar mais ou menos como é que isso funciona a partir da relação com esse paciente. Imagine que você está num lugar em que você está num corredor e que é um corredor que tem aquelas paredes de vidro, mas você não percebeu que tinha paredes de vidro. Sabe aquelas que você inadvertidamente, às vezes, você até bate sua cabeça, porque está tão limpinho o vidro que você nem sabe que tem um vidro ali? E aí imagine que tem um cachorro brabo, pulando. E é óbvio que a sua reação é se proteger. Só que daqui a pouco o cachorro começa a bater no vidro, ele não consegue te alcançar. Com relação à sua cognição e aos seus afetos, é igualzinho. Quando você não percebe
que aquele cachorro, assim, tá atrás de um vidro, você só reage a ele, você tenta correr dele. Quando você percebe que o cachorro está ali, você pode olhar para ele, porque ele não vai te machucar, há um espaço para pensar o que é que você quer fazer. Você pode querer olhar para o cachorro, continuar olhando para ele, ou você pode querer ir para o caminho que você queria ir naquele lugar. De igual forma, o Skinner disse isso em 1957, palavras não quebram ossos. Os seus pensamentos não podem te machucar, mas a relação que você estabelece com os seus pensamentos pode fazer a sua vida ser destituída de significado. Então, deixa eu repetir isso para você. Palavras não quebram ossos. A sua raiva não machuca seu corpo, mas a relação que você tem com os seus pensamentos e a relação que você tem com a sua raiva pode fazer com que você se perca do caminho que você quer seguir. Então, assim como você é capaz de olhar o cachorro que está batendo aqui no vidro, talvez você também seja capaz de olhar para a sua raiva agora como sendo parte de uma história, que é a história que você está narrando sobre a sua própria vida. Então, vamos seguindo aqui para o slide. A gente está no afeto. Vamos para o pontinho de cima, que é aquela dimensão da atenção. E aí ele está irritadíssimo, porque ele é um baterista. E agora ele nem consegue mais tocar bateria, porque ele não consegue mais estar presente no ensaio. A cabeça dele já está pensando em como é que ele vai agredir o líder, o que é que ele vai fazer, e que depois ele vai ter que pedir desculpa, e etc. E o terapeuta junto com ele é, quando é que a sua mente aprendeu a antecipar esses cenários futuros? Diz, olha, isso é óbvio, assim. Na minha casa, nada era confortável. Na minha casa, eu sempre precisava antecipar o que é que podia acontecer. Porque se eu digo assim para minha mãe: "Olha, mãe, eu vendi aqui algumas coisas, eu consegui um dinheirinho". A mãe olha e começa a dizer assim: "É, meu filho, só eu que não presto para nada no mundo. Assim, você já está conseguindo ver sua vida". E aí eu me sentia péssimo porque eu tinha feito uma coisa que em princípio era boa. Então eu aprendi desde cedo, terapeuta, a olhar para as pessoas e já pensar assim: "O que é que ela pode fazer contra mim?". E hoje, quando eu estou tocando bateria, eu estou ali inteiro tocando, a música está presente em mim. Mas naquele momento em que ele muda o cenário, que ele muda o repertório da banda, eu já não conseguia mais acertar o tempo. Porque a minha cabeça já estava no futuro, que é assim, eu vou ter que brigar com ele, mas depois eu vou ter que pedir desculpa para ele, e aí eu já não sei mais o que fazer, e eu não tinha mais contato com o momento presente. E aí o terapeuta pode puxar, diz assim, isso já aconteceu aqui comigo? Enquanto a gente estava conversando, ou seja, narrar a história da atenção dele faz com que hoje ele perceba a atenção em tempo real.